Antes do vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Fique agora com a exposição da palavra. Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Uma satisfação e alegria poder retornar aqui à congregação. Sempre um privilégio compartilhar do Evangelho com vocês. E o texto base da nossa pregação é Mateus capítulo 2. Nós vamos ler todo o texto. Mateus capítulo 2, do verso 1 até o 23. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é inspirada diretamente pelo Teu Espírito. E o nosso desejo nessa noite é que o mesmo Espírito que a inspirou ilumine as nossas mentes para que possamos compreender
o que aqui está escrito. E que, mais do que isso, Senhor, que essa palavra seja aplicável à nossa vida prática, à nossa vida do cotidiano. Queremos viver uma vida de acordo com a Tua vontade. E a palavra do Senhor é a orientação que precisamos para isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Imagine um recém-nascido que provoca uma grande crise política. Um detalhe, esse recém-nascido não é filho do imperador César. Esse recém-nascido não é um dos grandes herdeiros da imponente Roma. E esse recém-nascido, ele não nasceu nem em um grande palácio, em um lugar pomposo. Na verdade, ele é um menino que nasceu em uma simples e pequena vila da Judéia. E mesmo assim, meus irmãos, o nascimento desse recém-nascido faz com que astrólogos atravessem desertos, faz com que estudiosos das escrituras sagradas comecem a consultar os seus pergaminhos, comecem a consultar os seus textos em busca de respostas. E o nascimento desse recém-nascido faz com que um rei poderoso daquele tempo comece a temer e entre em pânico. Todo esse reboliço foi causado pelo nascimento do Filho de Deus, pelo nascimento virginal de Jesus Cristo. E com base nisso, nós já percebemos algo bem interessante e eu diria para vocês até contracultural. Mateus capítulo 2 nos mostra que o nascimento de Cristo não é a descrição de um presépio romântico. Pelo contrário, nós vemos aqui que há uma colisão entre reinos. O Evangelho de Mateus nos fala, nos primeiros capítulos, e não só nele, sobre a chegada do reino dos céus, sobre as manifestações que comprovam que não só o reino chegou, mas o seu rei chegou também. O Evangelho de Mateus nos fala quais são os princípios que regem esse reino. É isso que a gente vê no Sermão do Monte. E o Evangelho de Mateus nos fala sobre a decisão que todos aqueles que ouvem a pregação do reino de Deus precisam tomar. Ou a gente opta pelo reino dos homens, e aqui é simbolizado pelo reino de Herodes, ou a gente opta pelo reino de Deus, simbolizado aqui pelos presentes que os magos trouxeram até a pessoa de Cristo. Então, diferentemente dos filmes que a gente assiste no final de ano, ou das mensagens que a mídia popular nos passa em seus programas, o nascimento de Cristo não é um nascimento que traz em todas as circunstâncias união. Na verdade, o nascimento de Cristo trouxe desunião, trouxe oposição, trouxe colisão entre dois tipos de reinos diferentes: o reino dos homens e o reino de Deus. E hoje nós vamos meditar no seguinte: nós vamos pensar como o nascimento de Cristo é uma comprovação clara da doutrina da soberania de Deus. Nós vamos ver como Deus moveu peças, moveu circunstâncias, como Deus transformou corações e como Deus preservou seu Filho nesse exato momento para que seu propósito maior quanto à salvação do seu povo se cumprisse. Nós veremos como Deus fez com que o reino de Deus viesse juntamente com seu Filho e, desse modo, ele desmoralizou os planos do reino dos homens. A primeira coisa que o texto de Mateus nos apresenta é que o Rei Jesus Cristo, ele precisa, por você e por mim, ser confessado. Você e eu precisamos, com a nossa boca, com o nosso coração,
com a nossa mente, com o nosso espírito, confessar que Jesus Cristo é o nosso Rei. No verso de número 2, Mateus ele traz um verbo, uma palavra que se repete durante todo o capítulo. Ele fala que os magos foram até onde Cristo, foram até Herodes em busca de informações sobre Cristo, porque eles vieram adorá-lo. O texto diz: vimos a sua estrela e nós viemos adorar. Esse é o verbo, irmãos, principal aqui do capítulo 2, adoração. Nós percebemos aqui que os magos eles não vieram necessariamente observar o fenômeno que havia acontecido. Eles também não vieram olhar para aquele fenômeno de forma impessoal, sem se relacionar com ele. Os magos não foram, melhor dizendo, até Cristo com o propósito de estudar teologicamente o que havia ali acontecido. Na verdade, os magos foram até onde Jesus estava com um único propósito: adorá-lo, contemplá-lo, render a eles honra, glória e louvor. E esse ponto é importante porque o evangelista Mateus ele vai nos apresentar 3 grupos de pessoas. Grupos esses que reagem de formas muito diferentes ao nascimento de Jesus. O primeiro grupo é justamente o grupo dos magos. O grupo dos magos são aqueles que adoram a Cristo. O grupo dos magos é composto por aqueles que abandonam todos os seus confortos, todos os seus privilégios, quando necessário, simplesmente para adorar a Cristo. Foi isso que eles fizeram. Deixaram a sua terra, foram a uma localização muito distante, guiados pelas profecias do Antigo Testamento a respeito do nascimento do Messias, e isso com um único propósito: adorar a Cristo. Existe também um segundo grupo que é apresentado nos versos 4 a 6, os escribas. Irmãos, os escribas tinham as mesmas informações que os magos a respeito do nascimento do Messias. Os escribas eram estudiosos da palavra, conhecedores profundos do Antigo Testamento. Porém, nós vemos que esses escribas, apesar de saberem sobre o nascimento do Senhor, não se movem, porque os faltava um coração adorador. São pessoas que sabem, mas não se movem. São pessoas que sabem, mas não adoram a Deus. O terceiro grupo, que é apresentado pelo nosso texto, é simbolizado por Herodes. Herodes era um grande governador, um grande líder político e militar naquele tempo, alguém de muita posse, alguém maquiavélico, maldoso também. E Herodes não tem o mesmo conhecimento, nem dos magos, nem mesmo dos escribas, mas ele também não tem um coração adorador. Herodes, na verdade, ele teme a Cristo, não no sentido positivo, no sentido bíblico, tem medo de perder a sua posição para um outro, já que Jesus é anunciado pelos magos como um rei. Mas Herodes vai mais a fundo, gente. Herodes, ele odeia Cristo. Ele tem raiva de Cristo. Herodes temeu e odiou a Cristo porque Herodes idolatrava o poder que Cristo veio tirar de suas mãos. E o ponto interessante é que essas 3 respostas dadas à pessoa de Jesus não são respostas que só aqueles homens deram naquele tempo, não. Essas mesmas respostas são dadas em nosso tempo, talvez de formas diferentes, talvez de modos velados, mas elas são dadas também ao nascimento, à vida, à morte, à ressurreição e à volta de Cristo. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, elas podem reagir dessas mesmas maneiras.
Existem aqueles que vão ouvir o Evangelho, vão ter o seu coração quebrantado, vão nascer de novo e vão ter um desejo só: viver para adorar o Senhor. Existem pessoas que vão ouvir o Evangelho, mas que vão ignorar essa mensagem. Existem pessoas que vão ouvir o Evangelho, talvez falem de forma muito respeitosa a respeito de Cristo, talvez achem a mensagem até interessante, mas que não vão adorar o Senhor. São os que conhecem, mas não adoram. E existe um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que vão ouvir e vão desprezar, vão ouvir e vão odiar, vão ouvir e vão menosprezar, vão ouvir e vão talvez temer negativamente, mas não vão em direção ao Senhor. A Bíblia fala, através da carta aos Romanos, que os homens, perdidos em seus pecados, trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Esse terceiro grupo de pessoas tem essa característica. Até ouviu a verdade, mas a rejeita totalmente, e isso porque idolatram a si mesmos. E quando você adora Cristo, você não adora a si mesmo. O Evangelho de Mateus nos fala mais à frente que ou você adora a Deus, ou você adora a riqueza, ou você adora a beleza, ou você adora a você mesmo. Não há como servir a dois senhores. Então existem pessoas que vão ouvir o Evangelho, mas que vão odiar sua mensagem, odiar sua pregação e odiar o rei que por esse Evangelho é anunciado. Quem será você e eu nesse contexto aqui de Mateus 2? Conhecimento nós temos. Nós ouvimos regularmente a pregação da palavra, nós conhecemos a palavra do Senhor. Mas, além disso, nós temos que ter um coração adorador, um coração devoto, um coração submisso ao Rei Jesus Cristo. E para que nós consigamos fazer um diagnóstico do nosso próprio coração, para que nós saibamos se de fato nós somos aqueles que, como os magos, ouvem e desejam adorar a Cristo, nós precisamos olhar para o texto de Mateus 2, particularmente para os presentes que os magos entregam à família de Jesus, entender o seu simbolismo e ver se há uma conexão entre a nossa vida e aquilo que os magos haviam feito. No versículo de número 11, o texto fala o seguinte: entrando na casa, os magos viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os presentes que Mateus descreve aqui no verso 11, meus irmãos, não são presentes decorativos, não são presentes aleatórios. Não são presentes que os magos compraram de última hora para não chegar de mão abanando lá na casa do Senhor Jesus. Na verdade, esses presentes são pensados, porque esses presentes eles são presentes confessionais. Os magos estavam confessando algo que eles criam a respeito do Messias, a respeito daquele menino que havia nascido. E a forma deles demonstrarem isso não é só se prostrando diante dele, mas é entregando ouro, incenso e mirra. O primeiro presente que os magos entregam à família de Jesus é o ouro. E o ouro deveria, de fato, ser o primeiro presente, porque na tradição oriental, você não iria até um rei de mãos vazias. Você entregava a ele algum tipo de presente, algum utensílio. E qual é o principal utensílio que você pode entregar a um rei? Ouro. Porque ouro simboliza realeza, simboliza poder, simboliza verdadeira riqueza. Então, quando os magos entregam ouro a Jesus, eles estão confessando uma coisa. Eles estão dizendo assim: este menino aqui,
Ele é digno de reinar. Este menino aqui tem o direito de reinar. E isso pode ser contraposto a Herodes, porque Herodes não tinha direito de governar e de reinar. Herodes era um usurpador, um ladrão. Ele estava em uma posição que não lhe cabia, que não lhe pertencia. Então, quando os magos vão a Cristo e entregam a ele ouro, eles estão dizendo: eu reconheço, à luz das profecias bíblicas, que esse menino que nasceu é o rei davídico prometido, é o rei definitivo. E é porque os magos certamente deixaram isso claro para Herodes que ele começa a temer. O texto fala que não só Herodes, mas toda Jerusalém ficou alarmada com a notícia trazida pelos magos. Porque eles estavam dizendo para todo mundo que havia nascido o verdadeiro rei, o rei prometido. Jesus é o rei por excelência. Jesus é o rei verdadeiro. E aqui se cumprem várias profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, o texto de Mateus 2 ecoa o Salmo de número 2, que é um salmo que fala sobre como os reinos desse mundo se irritam, né? Os reinos desse mundo se enfurecem diante da chegada do reino de Deus. Mateus também aponta para 2 Samuel capítulo 7, onde o Senhor faz uma aliança com o rei Davi, e nessa aliança ele faz uma promessa: da sua descendência eu trarei um rei que reinará eternamente. Não era Davi esse rei, não era Salomão, muito menos Absalão e os que vieram posteriormente a ele. Esse rei era o que havia nascido nesse exato momento. Era o Senhor Jesus. Irmãos, reconhecer Cristo como Rei significa transferir o centro da nossa vida para Ele. Não tem sentido um rei que não reina. Não tem sentido um rei que não domina, um rei que não governa. Então, se Jesus é o rei da nossa vida, ele tem que exercer domínio, autoridade e governo sobre a nossa vida. Reconhecer que Jesus é rei significa entregar a ele o centro da nossa história. Não é admiração, é muito mais do que isso. É submissão. Ter Cristo como rei não é admirá-lo como pessoa, como profeta, mas é ir além, é se submeter de forma total, de forma prática, ao seu reinado. A menos que todas as áreas da nossa vida estejam subordinadas ao governo do Senhor Jesus, pode ter certeza, Ele não é rei sobre nós. Nossa carreira, nosso prestígio, nossas finanças, nosso ministério, nossa família, tudo deve ser governado pelo nosso Senhor Jesus. Se assim for, aí sim, você pode dizer: eu de fato tenho Jesus como o meu verdadeiro rei. Ouro é rendição, gente. E nós devemos nos render unicamente a Cristo. O segundo presente que os magos apresentam à família de Cristo, aí no verso número 2, é o incenso. E o incenso pode ser chamado de aroma da adoração. O incenso ele era usado na antiga aliança, no templo, e a Bíblia fala que o incenso, quando apresentado por uma vida santa, era como um aroma agradável que subia às narinas de Deus. O incenso, portanto, jamais era misturado com as ofertas pelo pecado. Era algo santo, era algo puro. Então, entregar incenso à família de Cristo significa que os magos reconheceram que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ali estava aquele que não tinha pecado. Que ali estava aquele e o único da raça humana
que não iria pecar, que não iria trair os mandamentos de Deus, o Pai. Ali estava o verdadeiro sumo sacerdote, que, de acordo com Hebreus, é o único que não presta sacrifício por si mesmo. Ali estava aquele que teve uma vida de inteiro agrado do Pai. Ele mesmo diz em João: eu faço tudo o que agrada ao meu Pai. Jesus é o símbolo máximo da pureza. Você e eu não podemos dizer: eu faço tudo o que o Pai deseja, eu faço tudo o que agrada ao Pai. Nós somos pecadores. Por isso fez sentido a nossa confissão aqui no culto. Mas Cristo não. Cristo foi perfeito, ele continua perfeito, ele não desagrada a Deus em momento nenhum. É por isso que nós precisamos dele. É por isso que nós precisamos dele, porque ele é o nosso substituto perfeito. Ele cumpriu a vontade de Deus sem nenhum erro, sem nenhum tropeço. E ele é o nosso sacerdote, o nosso representante. Ele é o nosso sacrifício perfeito. Porque ele é santo, ele é puro. Irmãos, nesse sentido, o que significa oferecer incenso a Deus? Oferecer incenso a Cristo em nosso dia, em nossos dias. Significa viver uma vida de adoração. Significa viver uma vida de santidade. Significa viver uma vida conforme a vida que Cristo viveu. Não basta você crer nas coisas corretas. Não basta você saber a respeito dele. Você tem que viver como ele viveu. Tem que amar como ele amou. Tem que perdoar como ele perdoou. O Evangelho precisa transformar as nossas vidas em conformidade com o caráter do próprio Deus. Oferecer incenso a Cristo hoje é você ter uma vida transformada pelo Evangelho dele. O terceiro presente que o texto nos fala, que foi dado pelos magos, foi a mirra. E a mirra é o presente da morte. Isso porque a mirra era usada no embalsamamento de um corpo. As pessoas usavam mirra para proteger um cadáver, um corpo que já havia falecido. E é muito estranho você entregar um bebê a um recém-nascido, um presente que simboliza a morte. Não é verdade? Mas esse presente é estranho para todos os bebês desse mundo, menos para esse aqui. Porque, na verdade, irmãos, Cristo nasceu justamente para morrer. Cristo nasceu para ir para a cruz. Cristo nasceu para suportar o nosso pecado, morrendo de forma obediente na cruz do Calvário. Os magos estão de forma profética aqui falando: esse bebê nasceu para morrer. Mateus aqui está apresentando a cruz de Cristo já no berço. Nas primeiras horas, nos primeiros dias, já tinha um atestado de óbito sobre Jesus. Ele morreria pelos nossos pecados. Ele veio a essa terra com essa finalidade. Por isso, nós precisamos dele, irmãos. E só a morte dele é suficiente. Só a morte dele tem aquilo que Deus cobra de você e de mim para redimir os nossos pecados. Só a morte dele é uma morte santa. É uma morte perfeita. O ponto, gente, é que todos esses presentes tinham um objetivo em comum. Como o texto fala, do início ao fim. Eram demonstrações de um coração adorador. Os magos tinham um propósito: adorar a Cristo. Mirra, morte para o pecado. Eu e você hoje oferecemos mirra ao nosso Senhor morrendo para o pecado.
incenso, vida de adoração, vida santa, e ouro, submissão ao rei. É assim que nós verdadeiramente demonstramos que o nosso Senhor, que o nosso Rei é Jesus. Vivendo em santidade, vivendo em adoração, vivendo em submissão a Ele, morrendo para o pecado. O texto também nos fala, num segundo momento, sobre o rei que é rejeitado. O texto fala sobre a profecia de Belém, por exemplo. Nós vemos que Deus traz algumas profecias durante o texto. Uma dessas profecias diz respeito à cidade que Jesus viria nascer. Uma cidade pequena, muito humilde, mas uma cidade que carregava uma grande promessa sobre ela. O texto nos mostra que Deus fez Jesus nascer fora dos holofotes humanos. Sabe por quê? Porque Deus domina sobre todas as coisas. Jesus nasceu exatamente onde Deus havia estipulado que ele nasceria, mesmo Herodes querendo a sua morte. Deus domina a geografia, Deus domina os reis, os imperadores. O decreto de Herodes de matar todos os meninos de 2 anos para baixo não foi suficiente para matar a Cristo, porque havia um outro decreto, muito mais importante, o decreto de Deus. Deus havia determinado que Jesus nasceria, independentemente dos decretos humanos. Deus governa cada mínimo detalhe. Nada escapa das mãos soberanas do nosso Senhor. Nós também vemos uma profecia a respeito do choro de Raquel. Quando Mateus aplica essa profecia de Jeremias ao massacre de Belém, ele não está apenas descrevendo a tristeza das mães que perderam seus filhos diante do decreto de Herodes. À primeira vista, parece que aqui há somente um lamento, não é verdade? No verso 18 ele fala de Raquel chorando por seus filhos. Mas Jeremias capítulo 31, que é o texto base utilizado por Mateus, não é um capítulo que traz somente uma cena de desespero. É um capítulo que fala sobre uma esperança redentiva. Aqui, Mateus está fazendo uma comparação muito poderosa entre esses dois cenários, de Jeremias 31 e do nascimento de Jesus. Quando o povo, naquele momento, foi exilado e foi levado para a Babilônia, o caminho da deportação passava pela região onde ficava o túmulo de Raquel, aquela lá do livro de Gênesis. E Jeremias retrata poeticamente Raquel, que é a mãe de Israel, chorando, lamentando, vendo seus filhos sendo arrancados da sua própria terra. Eles haviam sido deportados. Aqui, de fato, é uma dor real, é uma dor verdadeira, é uma dor pesada, do mesmo modo que as mães estavam chorando pelos seus filhos em Belém. É o mesmo sentimento. Porém, Jeremias 31 nos fala de um choro e um lamento que não é a última palavra. Jeremias 31, após escrever o lamento da mãe Raquel, ele traz uma palavra de esperança. Ele diz: contenha o seu pranto, há esperança para o seu futuro. Há esperança para o seu futuro. O exílio do povo de Deus naquele momento parecia uma derrota. Parecia que eles haviam sido vencidos pelos seus inimigos. Parecia que o seu próprio pecado havia prevalecido sobre o amor de Deus. Mas isso não é verdade, porque aquele era o caminho que Deus havia escolhido para a restauração do seu próprio povo. Passava pelo deserto, passava pela Babilônia, passava pelo massacre que Jeremias descreve no capítulo 31. Mas a linha de chegada dizia respeito à restauração daquelas pessoas. E aqui em Mateus 2 acontece algo muito semelhante. Não sei se você percebe,
porque aparentemente o massacre seria o triunfo do mal. Herodes estava impondo sobre aquelas pessoas a sua própria vontade, mas o menino Jesus nasceu, independentemente disso. O nascimento de Jesus aconteceu em meio àquele massacre. Por quê? Porque ele foi livrado por Deus nesse momento, para que, depois de viver uma vida perfeita, ele morresse também sob o decreto de Deus, lá no Getsemane, lá no Calvário, lá na cruz. Então o rei foi preservado nesse momento, para que a morte dele no momento certo, depois de ele ter vivido uma vida perfeita e agradável a Deus, pudesse trazer restauração para você e para mim. Cristo foi preservado nesse momento, por causa do plano soberano do nosso Senhor. O decreto de Herodes não prevaleceu. O decreto de Herodes não foi mais forte do que o decreto de Deus. Irmãos, Mateus vai trazer várias profecias a respeito do nascimento de Cristo aqui no capítulo 2. Ele vai explicar, na verdade, cada parte do nascimento de Cristo através de uma profecia. Ele vai evocar textos de Miqueias, Jeremias, Oséias, Isaías, tudo isso com um propósito: dizer para você e para mim que a palavra de Deus se cumpre. Que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela não muda. Ela não tem alteração nenhuma. Mateus fala, por exemplo, no verso 23, que Jesus seria chamado Nazareno. E é por isso que José, recebendo orientações da parte de Deus através de sonhos, conduz o seu filho e a sua esposa para Nazaré, para que se cumprisse a palavra que havia sido dita por Deus. Ele será chamado Nazareno. Ou seja, Deus é soberano. Deus é totalmente soberano. Muitas vezes, irmãos, as coisas saem do nosso controle. Muitas vezes as portas vão se fechando, as oportunidades não aparecem. O que a gente vê são só dificuldades, né? A gente até olha uma luzinha no fim do túnel, né? Mas aí, quando a luzinha vai se aproximando, a gente percebe que é um trem desgovernado na nossa direção. Só que o que Mateus está nos ensinando é que quando tudo está contra, a gente não pode esquecer que Deus continua soberano. Deus continua dominando. Os homens podem ter poder, riqueza, como Herodes, mas eles não prevalecem no final, porque Deus é soberano. E Deus nos faz outras promessas em sua palavra. Além de prometer o nascimento do seu filho, que aconteceu no momento certo, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, Deus nos promete não nos deixar órfãos, em João capítulo 14. Deus nos promete, no capítulo 8 de Romanos, que nada pode nos separar do amor dele. Deus nos diz também, em Apocalipse 21, que ele vai enxugar todas as nossas lágrimas e ele está nos conduzindo para uma terra que não há dor, não há pranto. Ele nos conduz para o novo céu e para a nova terra. Pense comigo, se Jesus nasceu por decreto de Deus, em meio a todo o caos que Herodes causou no capítulo 2, por quê? As outras promessas de Deus não se cumpririam na sua e na minha vida. Se as promessas de Deus foram reais até agora, como nós vimos no nascimento de Cristo, nós podemos crer na condução soberana de Deus em cada uma das promessas que Ele fez por meio da sua palavra. Então creia. Creia naquilo que Deus prometeu em sua palavra. Creia. O que fica
E a aplicação final para nós é a mesma aplicação lá do início. Diante de tudo que a gente viu, qual vai ser a nossa decisão? Os escribas conhecem, sabem, mas eles não se movem, eles não adoram. Como eu falei, você e eu sabemos. Você e eu conhecemos. E o que nós vamos fazer com esse conhecimento? Será que talvez a gente até assuma a forma de um Herodes da vida? Que odeia Jesus? Que tem Jesus como inimigo? Isso muitas vezes acontece com você e comigo, não é verdade? Muitas vezes a gente se comporta como se Jesus fosse nosso inimigo. Como se Jesus não quisesse a nossa felicidade. Como se Jesus só colocasse obstáculos para o nosso prazer, para o nosso deleite. Não pode, não pode, não pode. É tratar Jesus como um opositor. Não como o nosso rei, o nosso Senhor. Que nós sejamos como os magos. Que nós sejamos aqueles que conhecem e se prostram. Conhecem e adoram, que conhecem e ofertam a sua vida como aroma agradável a Deus. Que nós sejamos como os magos, adoradores. Que nós sejamos aqueles que confiam nas promessas de Deus. E que fazem o que fazem por isso. Né? Os magos fizeram o que fizeram. Colocaram diante de um homem perverso como Herodes, atravessaram desertos, viajaram dias e dias, porque eles acreditaram nas promessas a respeito do nascimento do Messias. Que nós façamos a mesma coisa. Confiemos nas promessas de Deus. E que a nossa vida seja guiada por isso. Vamos orar?